para adorar-te. Quem veio para isso? Aleluia. Abra sua Bíblia em Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 3, e o verso de número 13, 14, e depois Mateus, capítulo 28, versos 18 e 19. Diz assim em Marcos 3, 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para enviar a pregar e exercer a autoridade de expelir demônios. Agora, Mateus 28, capítulo de número 28, e verso 18 e 19. Diz assim: Jesus aproximou-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Pode se assentar com a sua Bíblia aberta, mantenha ela aí. Só está dando um pouco de microfonia aqui. Acho que, não sei se é no retorno, no PA. Estou sentindo aqui meio incomodadinho, tá? Desculpa. Diz assim a palavra de Deus: subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Quando eu me deparo com esse texto, que não é novo, né? Esse texto que não é desconhecido, eu olho para a igreja, exatamente isso hoje. Eu gostaria que você que está na frente, olhe para trás. Olha para trás, dos lados, olha aí, quanta gente. Multidão, não é? Isso é muito interessante, porque hoje é aniversário da cidade, ela está fazendo 115 anos, já está velhinha, e tem muita gente que está sentindo a canseira da cidade, né? Eu estava comentando ali que, porque é feriado, as pessoas não vêm na igreja, deixa para descansar. Se for feriado e os pastores, o demônio pegar algum crente, e o pastor fala: não, hoje é feriado, eu não vou expulsar ninguém hoje. Vão ficar muito bravos, não é verdade? Eu olho para esse texto, irmãos, e calhou justo hoje o que nós estamos vivendo, né? Eu olho para esse texto e fico pensando na chamada de Deus. Quando Jesus te escolheu e me escolheu, quando Ele nos escolheu, Ele não nos escolheu para ser apenas crente, ficar sentadinho na cadeira e exercer a nossa fé aí, vindo, trazendo a Bíblia, fazendo nossa leitura, e voltando para casa, ouvindo a mensagem, voltando para casa. Ele não nos escolheu para isso. O propósito de Deus para nós sermos salvos em Cristo Jesus é para nós cumprirmos a grande comissão. Grava isso. O propósito de Deus para nós sermos salvos, Ele nos salvou para nós cumprirmos a grande comissão. Quando eu vejo Ele fazendo essa escolha dos discípulos, depois de um período de oração, Ele tira de uma multidão que estava ouvindo, Ele separa 12 daqueles homens, escolhe a dedo, designa eles, mas Ele faz a sua escolha e chama por nome cada um deles. E quando Ele faz essa escolha, a Bíblia diz assim: chamou para si os que Ele...
Você está aqui porque Ele chamou para si os que você está aqui porque pronto. Quando eu olho para isso, eu vejo que você e eu não temos nenhuma diferença. Somos chamados por Deus, porque Ele quis nos chamar. Ele olhou para você, pastor Joel, e disse assim, eu vou escolher você. Ele olhou para o pastor Reginaldo e disse, eu vou escolher você. Ele olhou para o evangelista Jeremias e disse, eu vou escolher você. Ele olhou para Vivi, ainda no ventre da mãe, e disse, eu vou escolher você, você é escolhida. E assim, sucessivamente, todos nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. E a escolha de Deus, ela é perfeita. Quando nós olhamos para nós mesmos, nós vemos que não somos pessoas que talvez poderíamos ter recebido o privilégio que recebemos de ser salvos por Ele. Porque se eu for olhar para mim, o meu homem natural, lá no âmago do meu ser, eu vou ver que eu sou um cara ruim, de uma índole mal. Eu sou alguém que, se Jesus não estivesse em mim, eu seria perverso, eu seria profano, eu seria maligno. Mas pela misericórdia, Ele olhou para mim e disse, é esse que eu vou usar nas minhas mãos. Ele escolheu. Ele apontou o dedo e disse, é esse, Henrique, é esse. E aí quando eu olho para essa chamada, eu vejo na escolha de Deus, na escolha de Jesus, que Ele não escolheu aqueles homens porque eles tinham uma fé extraordinária, inabalável, uma fé inabalável. Não, eles eram vacilantes, como eu e como você. Eram pessoas normais que tinham desconfiança, ainda mais daquilo que eles estavam vendo e ouvindo de Jesus. A ponto de, quando Jesus disse para o vento, olha, vento, quieta aí, para. Mar, sossega. Eles assustaram com aquilo e disseram assim, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Eles tinham falta de fé também, assim como nós. Jesus não escolheu aqueles 12 discípulos porque eles tinham um talento invejável, de jeito nenhum. Era natural, o que eles tinham era natural como nós. Jesus não escolheu aqueles homens porque as habilidades deles eram extraordinárias, era extra-humana. Não, de jeito nenhum. Eram homens normais, com deficiências, com fragilidades, com uma situação, às vezes até precária diante da sociedade. Se você assistir o filme The Close, acho que é isso mesmo, né? The Chosen. Eu não sei inglês, escolhido. Se você assistir, você vai ver. Eles fazem lá desculpa aí do meu inglês e eu não me ligo muito no nome do filme, mas eu vejo a história. No Rio deu não, no Manga deu não. O dia que você alvo mangá de tu também. E o The Chosen, ele mostra uma situação dos discípulos que ele escolheu, de fragilidade mesmo. Ele mostra o Pedro com problema social, com problema de relacionamento, briguento, tribuloso, sanguíneo. O Pedro que um dia estava lá lutando e tal, não sei, dando soco na boca do outro para ganhar um dinheirinho, porque a pesca dele estava mal. E você vai ver algumas situações no filme, ilustração. Mas, se nós olharmos para a vida natural, eles não tinham diferença, a não ser a época,
a não ser a época, os recursos que eles tinham era precário, não tinha as saídas e entradas que nós temos em recursos nas mãos, eles não tinham isso. Então, logo nós percebemos que eram homens iguais a nós, sem muita habilidade, não tinha habilidade extraordinária, não tinha talentos extraordinários, não tinha fé inabalável, eram homens naturais. E Jesus olhou para aqueles homens e ponto, acabou. E aí eu fico pensando, como ele usou de estratégia. Ele foi orar, e no meio da multidão ele vem, escolhe aquelas pessoas, eu não sei se pela multidão, mas quando ele apontou o dedo, ele disse: João Vitor, vem aqui. João Vitor, vem aqui. Eu gosto de usar o João, porque ele é bonzinho. Olha lá, ele vem vindo, pode voltar, João. Influencia, não é? E Jesus chamou Pedro: Simão, por favor. Aí o Simão levanta e vem. Tiago, vem. E ele vai escolhendo os irmãos. E cada um com sua dificuldade. Aí você olha para você e fala assim: poxa vida, eu queria ser tanto como Pedro, queria ser tão parecido com Pedro. Não queira não, queira ser você mesmo. Eu queria tanto ser parecido com Tiago. Não queira não, seja você mesmo. Deus te escolheu e designou você para um propósito. Para um propósito. Ah, mas eu não tenho talento. Mas Ele te chamou. Ele te escolheu. E a partir do momento que Ele te escolheu, não foi para você preencher lugar na igreja. Sabia disso? Não foi para você ser crente, pegar a Bíblia, pôr debaixo do braço e vir para o culto, voltar para casa, no domingo voltar de novo, na sexta na escola dominical. Não. Ele te chamou para cumprir a grande comissão, pregar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo, evangelizar o mundo. Essa é a grande comissão do capítulo 28 de Mateus. Evangelização do mundo. Quando eu olho para o texto de Marcos e vejo a chamada da gente, eu fico pensando quanto tempo nós já perdemos sendo acostumado com a nossa crença, com a nossa fé, do jeito que estamos. Acomodados à atualidade, à vida pós-modernidade, acomodados com o sistema que nos envolveu e comprimiu tanto a nossa vida espiritual, que nós fizemos da nossa vida espiritual rotina de igreja. A gente vem na igreja, volta para casa, vem na igreja, volta para casa. O seu vizinho do lado, o seu vizinho da frente, o seu vizinho do fundo, algumas vezes nem sabe que você é crente ainda. O parente, alguém que você está envolvido na sociedade, nem imagina que você vai naquela igreja, ou nessa igreja, ou na igreja A ou B. Porque nós acostumamos ir na igreja, acostumamos com a vida religiosa, acostumamos com a nossa religiosidade, acostumamos com isso. Aí alguém pode dizer: pastor, mas eu falo de Jesus para fulano, eu falo de Jesus para ciclano, eu falo de Jesus para Beltrano, eu falo de Jesus para Tetrano, eu falo para todo mundo de Jesus. Mas eles não aceitam, pastor, eu não sei o que acontece. Eu nasci no Evangelho, cresci dentro da igreja, aos 6, 7 anos de idade, tive um encontro com Deus muito forte, e depois disso, eu nunca mais
mudei o meu ritmo de servir a Deus. Eu me lembro que eu era muito pequeno, talvez como Noah. O pastor Égio era um pastor de uma das congregações. Ele disse assim para mim: o que você quer ser quando crescer? Eu disse para ele: eu quero ser pastor e cantor. E o tempo passou. Um dia, na pandemia, nós fomos visitar o pastor Égio, na casa dele, e ele disse assim: você cresceu, hoje você é pastor e cantor. Mas eu me lembro que naquela época, os crentes mais velhos vão lembrar dessa época, a gente não tinha notebook, não tinha celular, telefone era só para os ricos, não é? A época da Telesp, e quem tinha telefone era bem de vida. Houve uma época que eu cheguei a comprar telefone para alugar, de tão caro que era, não é? Eu era jovenzão já, não tinha casado já, né? E alugar telefone era como alugar uma casa, ganhava dinheiro. E nessa época que não tinha essa facilidade de comunicar, não ter a comunicação total nas mãos, a gente fazia, por exemplo, eu me lembro que a Beth escrevia bilhetinho para mim ou carta: eu te amo, você é meu paixão, você é meu amor, e não sei o quê. Hoje a gente manda um zap, né? Mas era na carta. Aí colocava um cheirinho de um perfume, não é assim que você fazia, Esther? Colocava um perfuminho na cartinha e entregava lá para o Joel e tal, colocava uns coraçãozinhos e tal. Não era assim, irmã Wanda? Não era assim, Neila? E essa época, eu lembro que a vigília da igreja, das igrejas, começava à meia-noite e só terminava quando o sol aparecia outra vez. A gente não tinha assim aquela oração de 1 hora, parava para cantar 2 horas e orava de novo mais 1 hora. Era uma vigília, era oração a noite toda, era vigília de oração. A noite inteira o povo orando. Os que não aguentavam ficar ajoelhados se levantavam, sentavam, ficavam andando. Os que eram batizados com o Espírito Santo caía no chão, rolava debaixo dos bancos e fazia aquele Pentecoste. Era uma glória de Deus. E a hora que as pessoas estavam muito cansadas, davam um tempo, fazia um período, uma pausa, aí comia lá uma mandioca cozida com um café, ou senão um bolo, um pão feito em casa com manteiga, e a coisa continuava, a oração continuava até amanhecer o dia. Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, repreendia demônios. O Evangelho era cumprido na vida do povo. E aí a gente vinha para casa no outro dia cheio de Deus. Eu era criança, eu lembro disso nas fazendas. A gente vinha cheio de Deus, com vontade de voltar lá no outro dia. Aí era culto na igreja, aí aquele povo que foi na vigília estava cheio de gás, irmão. E quando eles chegavam na igreja, arrebentava tudo. Oh, glória a Deus, as portas do inferno se destruíam diante daqueles crentes cheios de poder. E aí a gente cantava: queima ele, Jesus, queima ele, queima ele. E cantava e adorava a Deus. Era diferente, né? O culto era diferente, as músicas eram diferentes, a inspiração da época era diferente. A operação de Deus nunca mudou, mas nós mudamos. Quando nós mudamos para a zona sul da cidade de Marília, na minha época de criança, eu lembro que com 6 anos de idade, Saulo, eu já tocava violão, aqueles violãozinhos tenor, porque o meu dedo era pequeno demais, não fazia pestana, era só as 3 ali, Fá no máximo, meia pestana. E a gente saía para
fazer culto nas casas, e eu era o músico. Nessa época também tinha uma missionária que chamava Dozinha. Lembra dela? Era Dozinha mesmo. Ela era missionária, foi missionária no Paraguai quase que a vida toda. E ela, quando estava no Brasil, a cidade dela era Marília, ela ia para lá para a gente fazer visitas. E a minha mãe me levava porque eu tocava o violão. Aquelas músicas, se a cruz falasse, se ela expressasse quanta angústia passou. Lembra disso? Por ver o sofrimento, sem sequer o lamento de quem tanto te amou. Eram 100 ovelhas, eu te amo. Isso aí já é 79, né? Já tinha 9 anos de idade. Mas era isso. E aquele culto naquela casa, nós chamávamos de ponto de quê? De pregação. Ó, tem gente aqui daquela época. Ponto de pregação. Naquele ponto de pregação, era toda semana aquele ponto de pregação funcionava. E a gente ia, e os crentes iam, e novos convertidos vinham, aceitavam Jesus e começava uma igreja nova ali. Pronto, pum, era uma congregação. Aí, daquele lugar, já era uma congregação nova, nós partíamos para outro lugar, já os crentes daquele lugar novo já partiam para outro lugar, e congregação nova de novo, e a igreja ia crescendo em números e força para a glória de Deus. E sabe que o tempo foi passando, nós fazíamos culto ao ar livre, culto nos pontos de pregação, era um ponto de pregação, então nós fazíamos toda semana. Culto ao ar livre, final de semana, culto na feira livre, final de semana, culto nos presídios, culto na Fumares, culto na FEBEM, culto não sei aonde, culto nos asilos, culto no hospital, culto em todos os lugares sociais que nós podíamos ir, a igreja ia e fazia culto. E o povo ouvia a palavra de Deus e novos convertidos vinham. Eu lembro que o Esquadrão da Vida é uma casa de reabilitação de drogados de muitos anos. Talvez seja a mais antiga da região ali. Esquadrão da Vida. É tão antiga que o Luiz Arthur foi interno lá. Drogas matam, lembra disso? Drogas matam, aceite Jesus. Luiz Arthur. Ele foi interno naquela casa. Isso é muito... E eu gostava de ir tocar violão porque tomava chá e comia bolacha, pão feito em casa, essas coisas todas. Era uma delícia. Eu era criança. Mas eu via o crescimento da igreja desse jeito. A igreja não ficava só parada dentro das 4 paredes. Ela ia para a rua, ela saía lá fora. Ela ia buscar, ela ia pescar. Os crentes eram verdadeiros pescadores de homens, como Jesus nos chamou. Vem, porque eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a igreja fazia esse papel de pescar, de trabalhar, de buscar o perdido. E o tempo passou. Os anos vieram. Nós fomos nos moldando e entrando em Romanos 12, 1. Paulo adverte e diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O problema é que a igreja, no geral, se conformou com o sistema global, o mundo. E aí nós entramos de igualdade. De primeiro, os crentes eram diferentes do povo de fora. Hoje, nós não sabemos se o cara é crente ou se a mina é crente ou não. Porque não tem diferença nenhuma lá fora e aqui dentro. Os daqui querem parecer com os de lá. Enquanto os de lá querem uma transformação, mas não sabem como chegar, não tem força de vir se nós não buscarmos ou lançarmos o anzol. Porque a isca, irmãos, Deus já deu. É o Espírito Santo. É a isca que nós colocamos no anzol para pescar essas pessoas. Mas só que nós acomodamos tanto. É tão bom ser crente.
que nós nos tornamos egoístas a ponto de não levar Jesus para ninguém. Ficamos para nós. Quarta, domingo, sexta-feira à noite, nos ensaios. Nós somos crentes, alguns até 007. Ninguém sabe se você é crente mesmo lá. Só aqui quando você se reúne na nata, com o povo. E isso vem trazendo à igreja um sintoma de fraqueza. Isso vem trazendo à igreja um sintoma de perda de expressão. Eu me lembro que em 1990, tem quantos anos? Quantos anos? 33 anos. Já faz tempo, não faz? A igreja de Marília tinha 6.000 crentes. 6.000. Nas congregações e na sede. Era o número da igreja. E aí, a tendência seria aumentar, não é? Ao longo do tempo. Mas as igrejas foram esvaziando. Porque as pessoas começaram a ir para as comunidades. O neopentecostalismo começou a envolver o povo. E o povo foi de encontro com essa nova massa, abandonando a sua congregação. Como Paulo diz, não faz como os outros aí, abandona a sua própria congregação, não, irmão. Fica aí. E eles foram se envolvendo, porque era mais fácil. Podia vestir calça, podia pintar o bico, podia pôr argola na orelha, podia pôr... não tinha o piercing ainda, né? No nariz, no umbigo, não tinha esse negócio. Mas podia fazer, então o povo gostava dessa facilidade. As mulheres sofriam muito por conta de vontade de passar um batonzinho. Você já apanhou do seu pai, Esther, por causa de passar um batom? Não? A Beth acho que já levou uns pescoção já, né? Uns pescoção. Passar um batom, pôr brinco, nem pensar. Meu Deus, pôr brinco, meu Jesus. Assistir televisão, meu Jesus querido. Sítio do Pica-Pau Amarelo, aquela primeira versão de 70 e alguma coisa. Eu lembro que eu ia assistir na casa da vizinha. Eu, quando escutava, minha mãe chegava do hospital, que ela trabalhava no hospital, quando eu escutava ela dizer, Laílson! Eu já sabia que ia apanhar. Eu saía pelo muro do fundo, dava a volta no quarteirão para entrar pelo fundo de casa. Mas ela já sabia que eu estava assistindo televisão. Não tinha jeito, apanhava. A igreja crescia. Não estou fazendo apologia a essa prisão. Não estou fazendo apologia a isso. Mas eu estou dizendo que a igreja entrou num estado de comodismo tão grande que hoje nós queremos ser crentes só nós e não apresentar Jesus para ninguém. E até confundimos, até não sabemos porque nós somos crentes. Nós não somos crentes para ter uma vida legal, diferente do mundo. Não é só isso. Nós não somos crentes para ser bonitinhos ou ser alinhadinhos. Não, nós somos salvos por Jesus Cristo, porque Ele nos escolheu para uma missão nesta terra. Nós somos salvos por Jesus para ganhar mais almas, para trazer para o convívio da igreja e do reino de Deus, homens e mulheres que precisam da graça e da misericórdia do Altíssimo nas suas vidas. É para isso que nós somos salvos. Mas nós nos acostumamos, quando Ele nos chamou, nós acostumamos ser crente, vir na igreja, ser músico, tocar, cantar, pregar, fazer, voltar, trabalhar nas comissões da igreja, trabalhar nos momentos de movimento da igreja, trabalhar na mesa de Santa Ceia, trabalhar carregando o vaso, trabalhar limpando a igreja. Nós nos acostumamos com esse dia a dia de cristão. Esquecemos que nós temos um objetivo na vida como cristão.
O dia que Jesus entrou na cidade, ele olhou para uma figueira e estava com fome, queria comer alguma coisa. Ele não viu nem um fruto. O que aconteceu com a figueira? Ele amaldiçoou aquela árvore. Quando eles voltaram, ela estava seca. Nós estamos vivendo um período em que a igreja, ela tem vivido uma esterilidade muito exacerbada. A igreja está vivendo um período que a esterilidade está exacerbada. Somos uma igreja improdutiva. Pastor, mas nós estamos produzindo, a gente vem no culto, a gente não ensaiar, está mais ensaiando direito. A gente vem no culto, alguns de nós vamos à escola dominical, alguns de nós vamos na oração, alguns de nós vamos no culto de ensino, alguns de nós vamos de vez em quando, um domingo sim, um domingo não, estou lá e tal. E acha produtivo. Isso é produtivo. Se eu olhar para mim, eu tenho, irmãos, me desculpa eu dizer o que eu vou dizer aqui, mas é que eu sou assim mesmo. E eu não sei porque eu sou assim. Mas Deus me escolheu porque Ele quis, eu só obedeci. Às vezes eu fico olhando para a gente. Eu falo assim, meu Deus, como nós estamos relaxados com a nossa religiosidade. Se nós formos olhar ao pé da letra o que a Bíblia nos ensina, nos mostra para viver, ô irmão, você não viveria o que você vive hoje de jeito nenhum. Não viveria. Você estaria muito mais para frente. Nós precisamos mudar o nosso comportamento de crentes em todos os nossos aspectos, em todos os aspectos da igreja, em todos os aspectos. Nós estamos tão acostumados com a igreja, tão acostumados com as coisas que acontecem, tão acostumados com o seguir da carruagem, que nós não temos nenhuma preocupação. Hoje talvez não tenha vindo muitas pessoas, porque não surgiu na mídia o cartaz do culto de ensino, não é? Ah, eu achei que não ia ter, porque não teve o cartaz. Mais ou menos por aí. Se não colocar lá ensaio, se o Gerê, se o Mia não ficar pegando o pé, ensaio. Pessoal, não sabia que ia ter. Não é verdade? Você viu a orquestra, quanta gente hoje? Uma bênção. Os que tiveram, fizeram bonito. Mas nós precisamos tanto pôr na cabeça que nós temos que melhorar. Lucas escreve, se não me falha a memória, no capítulo 17, no capítulo 9, deixa eu até ver. Poderá dar graça a tal servo, porque só fez a obrigação? É Lucas 17:10, né? Porventura terá de agradecer ao servo, 17:9. Porventura terá de agradecer ao servo porque fez o que havia ordenado? Ou fez somente a obrigação? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer.
Se você não sai da média, é inutilidade. Porque com Jesus, você tem algo a mais que os outros. Com Jesus, você não é mais um homem natural. Com Jesus morando dentro do seu coração, você não é mais qualquer pessoa, ou aquela velha pessoa do mundo. Com Jesus, você vai além das suas obrigações. Mandou você fazer uma coisa, faz duas. Vai além. Você está vendo a necessidade? Faça, não pergunte, faça. Será que eu posso fazer tal coisa? Lá em casa eu pergunto, bem, posso lavar o banheiro aqui? Aí ela fala assim, já era para ter lavado faz tempo. Irmão, eu vou voltar no texto. A nossa vida precisa mudar. Eu estou disposto a uma mudança. O meu coração está ardendo por uma mudança. E já faz dias, já faz tempo que eu estou lutando comigo mesmo e segurando para não começar uma coisa e passar na frente. Eu estou trabalhando isso no meu coração, na minha mente, no meu estado psicológico. Eu estou tentando, relutando muito, mas eu preciso que você abra os seus olhos, porque nós vamos mudar. Esta igreja não vai ser mais a mesma. Esta igreja não vai ser improdutiva mais nunca. Nós produziremos muito, nós multiplicaremos muito, porque você foi chamado para multiplicar, você foi chamado para ganhar almas, para ganhar vidas, para evangelizar esse mundo. É para isso que nós somos chamados. Mas ao longo do tempo, então, nós cruzamos os braços e conformamos com tudo. E hoje nós somos a igreja que somos. Sem força, sem expressão, sem muita coisa que atrai o povo de lá de fora. Então nós precisamos mudar. Nós estamos somente vivendo. Quando Jesus te chamou e você obedeceu, você teria que manter no foco. E o foco é esse. Talvez você fale, pastor, mas nunca ninguém me falou isso. Eu não aprendi desse jeito. Eu não aprendi assim. Olha o que a Bíblia diz. Marcos escreve. Depois subiu ao monte, chamou para si os que ele quis, e eles obedeceram. Vieram a ele, fizeram igual João. Ele chamou e eles vieram. A obediência é uma chave para ser virada na nossa vida. A obediência é uma chave para ser virada na nossa vida. A Bíblia diz que vieram a ele. E aí ele, então, designou 12 para estarem com ele. E enviar para pregar. Enviou para pregar. Para expulsar demônios. Olha a sua chamada, olha o propósito de Deus para a sua salvação. Não é para você ir para o céu sozinho, mas é para você arrastar quem você puder, quem estiver no seu caminho, quem estiver na sua frente, quem estiver do seu lado, quem você puder arrastar, é levar aquele que não conhece Jesus junto com você. O reino de Deus precisa ganhar, o inferno precisa perder, e o reino de Deus precisa ganhar. A sua chamada não é qualquer chamada. Deus te escolheu para algo grande. Aí você, depois de acostumar, depois que ele chama os discípulos, ele começa a ensinar os discípulos, ele treina os seus discípulos, ele é o tutor deles por 3 anos, ele trabalha com esses discípulos, e Jesus era muito mais elevado que qualquer um de nós em ciência, em sabedoria, em didática, em maneiras de trabalhar, em estratégia. Ele era Jesus, ele era Deus, é Senhor. E aí, ele pega esses discípulos e consegue, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder e sabedoria, ele consegue colocar na cabeça deles aquilo que eles precisavam fazer para que o nome de Deus fosse glorificado e o reino de Deus fosse
disseminado na terra. Jesus conseguiu em 3 anos. Ele discipulou os discípulos. Eram discípulos de Jesus. Eram apóstolos do Cristo, do Mestre. Eram discípulos de Jesus. E aí, ele faz tudo isso. E depois que ele é assunto ao céu, antes dele ser assunto ao céu, depois que ele morre, ressuscita, nos seus últimos dias aqui, ele diz assim para os discípulos, no versículo 18 do 28 de Mateus. Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo, ele agora está glorificado. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Todo poder nos céus e na terra estava nas mãos de Jesus, o Filho de Deus, está nas mãos de Jesus. Todo poder sobre as nações, todo poder sobre todas as coisas, todo poder sobre todos os tempos estava nas mãos de Jesus a partir de agora. E aí, ele diz assim, agora, ide, vão. Lá ele chama, e eles vêm. Mas agora ele não está mais, Jesus não está mais. Mas agora ele diz, ide, vão. Esse ide aqui, irmão, é o que faz a igreja crescer. Esse ide aqui é a ordem imperativa de Jesus que nunca caiu por terra. É uma ordem que ele nunca permitiu que nós retirássemos de nós. Mas o tempo e o sistema fez com que esse ide ficasse bloqueado por um bom tempo, até nós nos acordarmos. Eu me acordei e eu quero que você acorde também. Ide. E esse ide é forte. Esse ide não é para qualquer coisa ou para qualquer lugar. Ide. Façam aquilo que eu ensinei vocês fazerem. Ele diz assim, ide, mas tem uma coisa, vocês têm que fazer discípulos. Aí eu parei para pensar aqui um pouco. Fazer discípulo é você fazer outra pessoa falar a sua língua, pensar como você pensa, enxergar na mesma expectativa, dentro do mesmo aspecto. É você pegar uma pessoa e viver com ela, conviver com ela, até o jeito dela você pegar. Você já viu aquelas pessoas que de vez em quando você olha assim e fala, nossa, parece o fulano, não é? Ele foi discipulado por alguém. Com quem que o senhor parece, pastor Daniel? Nossa, parece com fulano. O jeito dele falar é igual do fulano. Lembra de Pedro? Pedro quis se esconder no dia da crucificação. Escondeu, mas o jeito de falar dele condenava. A sua fala te condena, você fala igual a ele. E é assim, irmãos, o discípulo é uma pessoa parecida, formada, forjada por alguém. E essa forma é uma forma que vai levar tempo, é uma forma que leva anos. Talvez os seus alunos, Henrique, aqueles que você formou já há um bom tempo lá atrás, não sei se faixa preta, faixa roxa, faixa não sei o quê, tem uns que já parecem com você na ginga, na coisa aí, no espírito aí, nesse negócio aí que você faz. Tem uns que já faz como você, tem um jeitão de ser, parecido com o seu. E aí, discípulo é exatamente isso. É alguém parecido com você. Ide e faça uma cópia sua. Ide e faça alguém que pareça com você. Aqui talvez seja bem pesado, mas é exatamente isso.
alguém que fale a sua língua, alguém que veja com seus olhos, alguém que ouça com seus ouvidos, alguém que ande com seus passos. É exatamente isso. Ele está dizendo: ide, mas tem uma coisa, faça discípulos. Faça discípulos. Mas, pastor, quem? Nós ficamos tanto tempo estéril, que hoje nós não sabemos como dar fruto. Não sabemos como começar a dar fruto de novo. Nós ficamos tanto tempo estéril que nós não sabemos mais como fazer para dar fruto. Jesus não mudou no seu modo de operar, de convencer as pessoas, Ele não mudou. Nós mudamos, porque os homens entraram para dentro das televisões, entraram para dentro das internets, entraram para dentro dos softwares de internet aí por aí, e acabam que as pessoas se acomodando. Eu vou assistir o culto do fulano de tal, eu vou assistir o culto do ciclano, do beltrano, e isso acaba trazendo um prejuízo tão grande, porque as pessoas vão ficando céticas, vão ficando amarradas, emperradas, vão ficando pessoas que não falam mais a língua da própria igreja, do seu próprio povo. Ele se torna um solo no meio da multidão, se torna alguém isolado da multidão, e vai se afastando, e aí vem uma dificuldade de se relacionar muito grande, até ele não se encontrar mais. E esse esfriamento vem. A Bíblia diz: ide, fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos e fazei discípulos. Quem são os discípulos, pastor? Discípulos de todas as nações, sem distinção. Discípulos sem um nível de mensura, ou mensurável, sem um nível mensurável, sem medidas. Discípulos onde você estiver. Discípulos como você conseguir, onde você conquistar. Faça discípulos. Alguém, uma cópia sua, porque essa sua cópia fará outra cópia dela, e aquela cópia fará outra cópia dela, por quanto o amor de Deus está derramado neste coração. Você já viu um novo convertido? Um novo convertido cheio do gozo da salvação? A força do primeiro amor? Ele vem para um culto desse, a gente chega aqui e fica triste, porque tem pouca gente. Mas o novo convertido vem para um culto desse e fala: que palavra é essa, meu Deus? Mas nós que somos crente velho, a gente vai embora e fala assim: nossa, o pastor, falou demais, meu Deus, hoje o pastor falou que eu não aguentava mais. Mas o novo convertido não, ele vem e se delicia, ele se deleita na palavra, nos louvores. Ele não quer saber se o Saulo errou o tom, a introdução, ele não quer saber se tinha um violino, 2 violinos, ele quer adorar, ele quer servir, ele quer sentir a presença de Deus. Gozo do primeiro amor. E nós que somos crentes velhos, vamos embora murmurando. Não é verdade? Daí eu paro para pensar com você o seguinte: se nós pararmos de nos preocuparmos com velhos hábitos, se nós pararmos de ficar querendo manter os velhos hábitos da nossa tradição, da nossa legalidade, da nossa religiosidade, se nós pararmos com tudo isso e nos voltarmos para Deus, para o que Ele quer, qual é o seu propósito para a nossa vida, irmão, eu prometo para você que você nunca mais vai ser o mesmo. Eu prometo para você que você vai dar tanto fruto que você não vai mais nunca querer parar de frutificar. Talvez o que nós estamos pregando é o que Jesus pregou em João 15, quando Ele diz: eu sou a videira, meu Pai o lavrador. Toda vara que está em mim não dá fruto, corta, joga no fogo. Mas a que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto.
Aí a gente para entender isso, tem hora que a gente fica sem entender como isso. Não dá fruto, tem que ser cortado e lançado no fogo, porque vai atrapalhar, vai roubar a força da videira. A força da árvore, ela rouba a força da árvore, não dá fruto e atrapalha o crescimento. A que está dando fruto, ela é cortada, podada, e eles limpam. Se você já foi em algum vinhedo, você vai ver isso muito natural. No vinhedo, aqueles galhos novos que dão fruto, eles ficam pesados, e aí eles descem, eles caem, arrastam na terra. E quando eles começam a arrastar na terra, eles começam a juntar fungos. É isso que acontece, quando nós descemos, nós começamos a juntar fungos. Mesmo que tenha alguns frutos, mas tem fungos. Aí fica aquela folha feia e doente. Muitas vezes estamos como esta videira, este galho que está dando fruto, mas está doente. E os frutos não saem bons, saem frutos estragados, frutos que não dá para o consumo. E aí então o lavrador vem, ele corta, ele poda aquelas folhas exageradas que estão roubando a força, ele poda aquele galho, limpa, ele vai com um paninho, com balde de água, ele limpa aquelas folhas, tira toda a terra, se tiver fungo ele passa um produtinho e tal, e aí então ele levanta aquelas folhas, aquele galho, e amarra junto com o tronco da videira. E aí ele começa a crescer, como ele é rama, ele vai subindo na parreira, e vai subindo, e vai subindo. Quando ele está em cima, o sol vem e bate nele, e ele começa a produzir cachos bonitos, saudáveis, desejáveis, que as pessoas olham e falam, que coisa linda, aquelas parreiras lindas, maravilhosas, mas aquela parreira foi um dia podada, foi limpa e amarrada no tronco novamente, e ela cresceu junto, e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida desse jeito. Vamos produzir, vamos cumprir o ID, Mateus 28, 18, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. E ainda ele continua dizendo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Discipulando as pessoas, ensinando a elas, mostrando a elas o caminho, indicando a elas o caminho. E assim, nós vamos vencendo para a glória do nome de Jesus. Amém, amados? Meu coração arde por isso. Não vejo a hora de nós começarmos a crescer em forças, em números e graça, saúde. Aleluia. Está com problema na unha, Rebeca? Deu na unha aí, quebrou a unha, foi? Quebrou? Aleluia. Vamos encerrar. Quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus porque Ele é bom e trouxe você até aqui hoje. Espero que nós tenhamos aqui um time muito forte, uma igreja pujante, uma igreja poderosa em Deus, forte, viva, grande, cheia, para a glória do nome do Senhor. Isso só vai poder acontecer se nós unirmos na mesma linha, no mesmo pensamento. Se nós tivermos 2, 3, 4, 5, se tornarão 10, se tornarão 20, se tornarão 40, se tornarão 80, se tornarão 160, se tornarão 320, e vai embora, e o nome de Deus vai ser glorificado. Amém, amados? Vamos orar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito,
Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Aleluia. Aleluia. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Glória ao nome de Jesus. Amanhã terá ensaio do círculo de oração. Círculo de oração amanhã, ensaiando. Nós estamos às vésperas da nossa festa, né? As irmãs que têm sentido falta das outras que não têm vindo, dá um toquezinho. Fala que vai ter o bolo, o suco. Quem sabe elas vêm, não é? Porque eu entendo que nós temos dificuldade, mas o relaxo é muito grande. A displicência e a falta de compromisso tem sido muito grande. Mas, infelizmente, nós temos que, Jesus, dar graças. Por tudo dai graças. Não sei se por isso tem que dar também, mas a Bíblia diz que é por tudo, né? Por tudo dai graças. Por isso também, pastor Daniel? Aleluia. Vamos orar. Pai bendito, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, misericórdia, poder, autoridade. Deus, eu quero pedir pelos teus filhos que aqui estão, que vieram, que a tua bênção continue sobre a vida de cada um deles, que o teu nome seja glorificado, Deus. Ó Pai, eu peço que o Senhor venha abrir a nossa mente para que nós possamos produzir, para que nós possamos dar frutos, para que nós possamos, ó Deus, fazer o teu nome ser engrandecido, para que nós possamos, Senhor, fazer discípulos, para que possamos pregar por todas as nações. Ó Deus, em nome de Jesus, vem abrir a nossa mente, vem dar desejo de ganhar almas, venha, Senhor, abrir o nosso coração, venha, Senhor, fazer caminhos novos, venha, Senhor, traçar em nossa vida novos projetos, novos planos, para que o teu nome seja glorificado. Ajuda-nos a vencer os desafios vindouros. Pai, sabemos que serão desafios difíceis, dias duros, pesados, de muito trabalho, de muito suor, de muita luta, Senhor, mas eu sei que o Senhor está neste negócio e neste projeto, e o Senhor nos fará vencer e fará de nós, Senhor, uma grande igreja, um povo forte, um povo unido, um povo poderoso em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus oramos e pedimos a Tua bênção. Leva-nos em paz para os nossos lares, dá-nos de volta um retorno abençoado, feliz, produtivo, frutífero, que nós possamos frutificar em tudo na nossa vida e o Teu nome venha a ser engrandecido. Oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Domingo próximo, Santa Ceia do Senhor, vamos estar reunidos aqui para nos lembrar da morte e da ressurreição do Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Aleluia! Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos. Diga assim, ó, eu vou frutificar. Glória a Deus, eu também vou.